Olá, hoje é domingo, dia 20 de novembro. Eu sou o professor Cido. Sejam bem-vindos aqui no canal. E se você ainda não estiver inscrito, já vou pedindo que você se inscreva e que também vai aí colaborando com o joinha, que vai ajudar e vai fazer com que o YouTube reconheça que esse vídeo é importante e com isso ele ganha um alcance maior. Muito bem, pessoal, eu vou começando aqui, já desejando um ótimo domingo para todos e para todas, né? E como eu já mencionei aqui que hoje é dia 20 de novembro, e dia 20 de novembro relembra, sim, uma data importantíssima. Às vezes é muito falado assim, comemoração, né? E tem algumas datas que elas não são muito comemorativas, elas não têm assim bem o sentido de comemoração, né? No certo sentido. Ela é uma data assim mais reflexiva, né? Eu gosto muito assim de tratar do termo assim de reflexão, né? De lembrar de algumas coisas, né? Lembrar de lutas e assim por diante. Lembrar do sofrimento dessa gente, essa gente que eu quero dizer aqui que é o negro, que é a negra, o preto, a preta. Essas pessoas que sofrem muito num país como o Brasil. Então, dia 20 de novembro, né, é uma data assim para lembrar da chamada consciência negra. Lembrar desse povo, que inclusive é a maioria da população brasileira. E é uma grande parte da população brasileira que sofre, e que sofre muito. E olha que, quando a gente está falando de sofrimento, a gente está colocando aqui várias coisas, várias situações de sofrimento que essa gente vive, né? O preconceito racial é o principal. É o principal. O racismo, esse racismo estrutural presente na nossa sociedade, que já é assim, muito claro e muito evidente, esse racismo. Esses dias eu quero até lembrar aqui uma coisa, gente. Eu vi um vídeo de um cara, né, uma pessoa que, não sei de quem que é, né? Eu acho que foi no Twitter que eu vi. Eu achei muito interessante porque essa pessoa, ela é negra, né? E ela esteve numa dessas manifestações que estão acontecendo aí, né, pessoal, os aloprados, né, que estão aí pedindo a intervenção militar, essa coisa toda. E essa pessoa, ela filmou, né, ela mostrou, inclusive, no vídeo dela, a cor, por exemplo, das pessoas que, em sua maioria, estão presentes ali, por exemplo, nessas. Eu estou até falando manifestação, mas é bom a gente tomar cuidado, porque não é bem manifestação isso, né? Isso, o que está acontecendo no nosso país é um golpismo mesmo, né? São pessoas que estão fugindo, estão, na realidade, cometendo crimes, né? Já está aí mais do que evidenciado a quantidade de crimes que está sendo cometido por essa gente. Agora mesmo o que está sendo, inclusive, investigado, né? Quem são os financiadores, os financiadores desses bandos de arruaceiros, né? Que estão aí no dia a dia atrapalhando a vida das pessoas, o andamento normal, por exemplo, dos trabalhos, né? Da vida do cidadão brasileiro. E, como eu estava dizendo, né, voltando aqui ao vídeo do rapaz, ele filmou, então, ali, aquela multidão ali,
E ele constatou uma coisa, né, que talvez muita gente não possa prestar atenção, que a maioria, ele chegou a dizer assim, até quase 100% dos que estão nessas manifestações são pessoas brancas. E uma outra constatação dele também, além de serem pessoas brancas, são pessoas de classe média, né? São pessoas que, num certo sentido, têm um pouco de condições financeiras e que estão ali, né? Pedindo intervenção militar, questionando o processo democrático, esse processo democrático das eleições, que aonde Lula foi, então, eleito presidente da República. Isso é importante, né? Isso é importante para mostrar que a população negra, como é a maioria da população brasileira, não está presente, por exemplo, junto com esses arruaceiros, né? Se tiver, é muito pouquinho. Na sua maioria, são pessoas brancas. E é interessante que, de muitos casos que a gente cansou de ver aí, né, que você vê aí nesses vídeos que são mostrados os malucos, né, que tá com a bandeira, marchando e fazendo aquela coisa toda, todas são pessoas brancas, não são pessoas pretas, né? Essa é a grande verdade. Então, para iniciar aqui, eu quero deixar aqui o meu grande abraço, a minha grande admiração. Eu tenho diversas companheiras aqui da minha cidade, que são pessoas negras, né? E eu trago aqui presente, assim, inclusive, alguns nomes e quero, assim, pessoal, já adiantar que nomes que eu quero citar aqui são representativos. Nós temos diversas outras pessoas, né, que são negras e que são pessoas assim admiráveis por causa de suas lutas, né? São pessoas que batalham, que lutam. Uma boa parcela dessas aqui que eu quero dizer são educadoras, outras são até políticas, né? Ou seja, eu tenho dois nomes aqui de duas vereadoras, a professora Mazé, que ela é vereadora aqui da minha cidade, é uma batalhadora, uma mulher de luta, né, que está aí junto com o movimento negro aqui da nossa cidade. Tem uma luta muito grande, por exemplo, da Mazé com as mulheres negras, né? De modo especial com as mulheres negras, que são muito perseguidas, né? E que sofrem muito com o preconceito racial muito grande aqui na nossa cidade. Uma outra pessoa que eu quero lembrar, a professora Edna Sampaio, que também é vereadora em Cuiabá, né? A professora Edna Sampaio, que é uma guerreira também, gente. Essas duas mulheres aqui negras são mulheres de garra, de luta, de coragem, que não têm medo, enfrentam situações adversas no seu dia a dia, no seu trabalho e assim por diante. E aí, lembrando também aqui da professora Edir, que é irmã, por exemplo, da professora Edna, que é aqui do Centro de Referência de Direitos Humanos, aqui da minha cidade, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso. É outra mulher também que batalha muito, que luta muito em favor e em defesa dos mais necessitados, dos direitos humanos e assim por diante. Nós teríamos muitas outras, tá? Que talvez eu não trago aqui, mas eu estou citando esses nomes aqui mais como representativo, né? E aí eu quero lembrar aqui também o professor Paulo Alberto, né, do Negra, o Paulo Alberto, que ele tem um histórico de luta impressionante, né, de modo especial, sim, em defesa da população negra. O Paulo Alberto, que teve um trabalho aqui sobre a questão das cotas raciais, cotas para negros aqui
nossa universidade. É uma pessoa que batalhou muito por isso, né, para implementar, por exemplo, a questão das cotas raciais. E aí nós temos várias outras pessoas que eu não recordo aqui o nome de todos, mas o professor Moura, lembrei aqui agora, o professor Moura, que também é uma pessoa guerreira também. E interessante que o Moura ele tem todo um trabalho com os quilombolas, né? A luta com os quilombolas. Então, trago aqui também, assim, presente essa figura espetacular, maravilhosa, que é o professor Moura. Uma outra professora que ela não está aqui na minha cidade, mas ela é daqui, tá? Ela está no Ceará, né? Ela está numa universidade que eu não vou conseguir, se eu não me engano, acho que é Unilab, né? Que é uma universidade onde tem como foco, inclusive, de trabalho, né, com os negros, que é a professora Jaqueline. Gente, professora Jaqueline, maravilhosa professora Jaqueline. Grande abraço, professora Jaqueline. Deixa aqui o meu grande abraço mesmo, que é uma pessoa também que está aí sempre aí acompanhando, né, aí o nosso canal. E tem lá o seu esposo também, que é o Alonso. O Alonso é uma figuraça mesmo, figuraça, que está junto com ela, que tem um trabalho espetacular também. Ou seja, esses nomes que eu trago aqui para vocês são nomes assim de pessoas negras, de pessoas que têm todo um histórico de vida, um histórico de luta, tá? E por isso, esse dia 20 de novembro, eu quero dedicar a essas pessoas. E claro, como eu disse para vocês, elas são apenas representativas, porque nós temos várias pessoas. Muito bem, pessoal. O objetivo aqui seria trazer também, né, enquanto notícia de domingo. Aí eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que a partir daqui vai ser a última notícia que eu quero trazer, né, para vocês, além da questão, como eu iniciei aí falando sobre a consciência negra, né, sobre esse dia, o dia 20. Então eu trago aqui agora para vocês até mesmo para poder, deixa eu só ajustar aqui, tá? Vamos abaixar mais um pouco para não ficar essa propaganda aí, né? Então, até mesmo para mostrar aí para essa gente que está aí nas ruas, né, fazendo toda essa bagunça, diz que estão lá reivindicando direitos, né? Que direitos são esses, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas que, num certo sentido, não deixa de ser uma defesa a esse desgoverno, né? E aí, na transição que está acontecendo nesse momento, né, da transição aí do Bozo para o Lula, gente, está sendo descoberto tanta coisa, tanta podridão, tantos gastos desse desgoverno, e essa gente, ou até mesmo a imprensa de um modo geral, não percebe esses absurdos, porque isso tudo são absurdos, exageros, né? Gasto de dinheiro público. Gastos de Bolsonaro no cartão corporativo aumentaram 108%, aponta. Até mostrando a imagem dele aqui, porque a esperança que ele tinha era de ele fazer uma gastança para que ele conseguisse ser reeleito. E graças a Deus não conseguiu. Últimas 3 faturas do cartão corporativo do Bolsonaro dobraram a média do valor gasto por mês em 2021. O parlamentar quer auditoria dos gastos para verificar se coincidem
um período de campanha eleitoral. Desde 2019, Bolsonaro gasta mais que seus antecessores e mantém o uso do recurso em sigilo. Tem essa. Lembra da questão do sigilo? Tudo em sigilo, né? O deputado federal Elias Vaz, do PSB, fez um levantamento no portal da Transparência e identificou que os gastos deste ano no cartão corporativo do presidente Jair aumentaram 108% na média mensal em comparação em 2021. As faturas de agosto, setembro e outubro deste ano somam 9.188.000, né? A média de 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. Segundo o Vaz, o valor supera em 108% a média mensal do ano passado, que foi de 1.574.000. Segundo informações do portal Congresso em Foco, o parlamentar apresentou requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, solicitando auditoria do Tribunal de Contas da União nas despesas de agosto a outubro. O deputado quer saber qual a natureza dos gastos nesse período, em relação à média anterior, incluindo alimentação, hospedagem e passagens aéreas. Os valores são absurdos. Enquanto temos 33 milhões de brasileiros passando fome, Bolsonaro torra milhões com cartão corporativo, pago com dinheiro público, mantendo os gastos sob sigilo. O deputado quer averiguar se as despesas coincidiram com a agenda de campanha do mandatário que tentou ser reeleito para presidente da República. É preciso passar um pente fino sobre esses gastos. A auditoria é fundamental para detectar se houve abuso no período eleitoral com recursos públicos. Logo, no primeiro ano de mandato de 2019, Bolsonaro ultrapassou os antecessores Michel Temer e Dilma Rousseff no volume de dinheiro gasto com cartões corporativos. Para manter o sigilo sobre as operações efetuadas, o chefe do executivo se baseia na Lei de Acesso à Informação, alegando que a divulgação das informações acerca dos gastos poderiam colocar em risco a segurança dele e dos familiares. Antes de assumir o mandato, Bolsonaro adotava um discurso contrário ao excesso de uso dos cartões corporativos e chegou a acenar com o fim do mecanismo. Então, tá? Isso, a gente passa uma notícia igual essa, é para se indignar. É para se indignar, viu, seus bolsoístas? É para se indignar com a situação. É absurda. Isso é absurdo. Essa é a notícia que eu tinha para hoje. Grande abraço. Continuem aqui com a gente, tá? Dando essa força aqui pra gente no canal, porque eu dependo muito aí da força de vocês, né? Dependo muito da força de vocês. E aí, inclusive, até temas que às vezes a gente discute aqui também, eu dependo muito também do que vocês acham. Vocês precisam dar a opinião de vocês. Como foi um último vídeo que eu gravei, a reflexão sobre a morte, né? Mas eu preciso ter esse feedback, porque senão a gente fica passando coisas que o pessoal não agrada muito, aí complica. Sempre estou com vídeos curtos no Short e também no TikTok. Beleza? Grande abraço e até a próxima.